tudo bem? Começando agora o programa Olhar D. Você já sabe, Olhar D é um programa de conteúdo, entretenimento, mas tudo muito leve, né? Em forma de conversa. E hoje eu quero lembrar para você que nós temos um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoa, moda com conceito. Fique conosco que tem entrevistas incríveis hoje. Acompanhe. Vamos receber agora a empresária, ela que é professora, é administradora, é uma empreendedora aqui da nossa cidade. Vamos receber a querida Lisiane Faller, da Grenoble Móveis. Com muita alegria, então recebo essa maravilhosa. Tudo bem, Lisi? Bem-vinda. Bom dia, prazer sempre estar aqui contigo, sempre muito bom. Igualmente. Olha, gente, a Lisiane, a gente tem tantos assuntos para conversar com ela, porque ela é uma mulher, assim, multifuncional, né? Ela é empresária na Grenoble, ela é professora de faculdade, ela é uma administradora e hoje nós temos então esse desafio de conversarmos sobre mercado de Santa Maria, como começar um mercado, como começar vendas, o que fazer, desafios. Como é que tu faz uma leitura, Lisi, do mercado em Santa Maria? Cris, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente trabalha numa pequena ou microempresa, a gente precisa fazer de tudo, então a gente acaba aprendendo, né, realmente a ser esse multiprofissional. Sim. Porque a gente precisa entender primeiro o funcionamento, né, o mecanismo da empresa, entender um pouquinho de pessoas, da psicologia da empresa e depois essa relação da empresa com o mercado, que vem aí uma parte bem difícil, porque a gente pega não só a parte de legislações, né, tudo que implica em ter uma empresa hoje, mas também a parte da relação com o cliente, aquele potencial cliente, com a concorrência, né, com as pessoas que estão no mercado de forma geral. Então, é um desafio muito grande e eu diria que Santa Maria é uma cidade um pouquinho diferente, porque a energia de Santa Maria, ela gira em torno do comércio. Então, a gente tem toda essa força que move, né, as empresas dentro do mercado. E eu diria, Cris, que o desafio hoje do empreendedor, eu comecei muito cedo, a empresa esse ano completou 27 anos e a gente vai aprendendo, né, tudo que precisa tu se modificar também para acompanhar o mercado, tanto tecnologicamente como a evolução em si. Certo. E eu diria hoje que a gente tem uma missão, fora aquela missão da empresa, que lá na loja a gente faz os projetos pensando no bem-estar e no conforto, mas a gente tem uma missão como empreendedor, que é, primeiro, prospectar mais clientes. Toda empresa precisa, né, dessa movimentação. Segundo, a gente precisaria cobrar mais caro. Meu objetivo como empresa, né, já que não somos uma ONG, é ter lucro. Claro. Toda empresa precisa ter lucro. Então, eu teria que cobrar mais caro. E o terceiro lugar, eu preciso manter os clientes que eu tenho. Então, eu tenho 3 desafios potenciais que, se eu não aprender como fazer, eu provavelmente estou fora do mercado. Então, primeiro, prospectar clientes. Como que a gente aprende a trabalhar o mercado, né? E esse é um desafio muito grande. Porque eu posso ter um produto para classe A, para classe B, para classe C, não importa como é a minha empresa. O que importa é eu buscar o público que vai atender a minha empresa. Onde está aquele público? No segundo aspecto, que seria cobrar mais caro, esse seria um ideal, né? Mas é possível no mercado hoje? Não é. Não tem como, né, Cris? A gente tem muita concorrência em qualquer setor.
né? Eu imagino que no setor de comunicação também tenha. Também, né? todos, né, Porque Lizzy? o cliente hoje ele tem um leque de possibilidades do que eu vou assistir nos minutinhos que eu tenho de folga. Sim. Né? Então, eu vou buscar os programas que me satisfazem, a minha curiosidade, o meu lazer. E na parte empreendedora não é diferente. O cliente vai buscar aquilo que cabe no bolso, aquilo que é do gosto dele, né? que completa aquilo que ele está procurando. Então, a gente não consegue hoje cobrar mais caro. A gente não consegue colocar a margem que a gente gostaria de colocar. Sim. Mas sim a margem que eu consigo trabalhar. Que eu consigo repor, colocar o meu produto no mercado. Então, esse é um desafio bem grande. Nossa, a gente não consegue trabalhar margens hoje exorbitantes como já foi há anos atrás. Né? Será que a gente tinha mais liberdade de trabalhar essas margens porque tínhamos menos concorrência? Porque com a concorrência, e às vezes o cliente acaba optando tanto na parte da comunicação, quanto na parte de móveis, de moda, de gastronomia, muitas vezes ele quer o barato. Mesmo que aquele barato muitas vezes não o atenda em termos de conteúdo, de qualidade, de durabilidade, de garantia, mas ele compara esse e aquele. Nossa, mas o outro é 30% mais barato, mas o outro... Esse leilão, assim, Lizzy, duas perguntas na verdade. Tu acredita que essa liberdade de margem se tinha antes por ter menos concorrência? E a segunda na tua concepção como administradora, tu acha que entrar nesse leilão, muitas vezes, de quem cobra menos, no caso cobra menos, leva o cliente, é salutar? Olha, Cris, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando com o bolso do cliente, né? Muito respeito pelo dinheiro que o cliente traz no bolso para poder fazer uma negociação. Sem dúvida. Então, com certeza, eu parto desse princípio sempre. Eu vou ser cuidadosa com aquilo que o cliente quer, mas eu tenho aquela minha fatia de consumidor para aquele meu determinado produto. Então, provavelmente, o leilão de preço, ele fica quando o cliente realmente ele só está buscando preço. E aí a gente sabe, né, Cris, eu acho que já comentamos em outros encontros nossos, que eu tenho 3 maneiras de colocar preço no meu produto. Mas é sempre válido a gente ressaltar novamente. Eu acho que é importante Ótimo, isso, importante. porque a primeira maneira, a mais praticada, é eu pegar o preço de custo do produto e simplesmente colocar uma margem em cima. 50, 60, 80, 100 ou 100, 200%. Tá? Que coisa quase que impraticável hoje. Sim. A segunda maneira é eu começar a observar o mercado. Como é que o meu concorrente direto coloca os preços dele? Como é que ele precifica, como é que ele coloca na vitrine lá, como é que ele faz promoção. E aí eu me aproximar desse modelo, né, desse modus operandi daquele concorrente direto meu e tentar ficar semelhante, para que o cliente não tenha essa discrepância entre um e outro. Exatamente. Tá. E a terceira e mais difícil, Cris, é quando a gente entende o valor percebido pelo cliente daquilo que tu estás oferecendo. Então quanto a Cris pagaria por uma cozinha que tem a marca da Finger e o serviço prestado pela Grenoble em Santa Maria. Então, isto é valor percebido. E aí tu só consegue na terceira etapa, que é a etapa que tu já está fidelizando o cliente, que é trabalhando o atendimento, é serviço, Cris. O que tu entrega para o teu cliente junto com o teu produto? É o serviço. Esse vai dar a percepção de valor para o cliente. Por que tu pagaria um pouquinho mais caro por um produto e não pelo outro? Quando é a segunda compra, a pessoa já sabe a garantia da Finger, a confiança, a credibilidade, ela já sabe tudo isso numa segunda compra. Ela já tem lá aquele dormitório feito, pronto, que todo mundo elogia e ela sabe da funcionalidade, da otimização do espaço. Agora, em uma primeira compra, realmente esse serviço é o que vai mostrar, esse cuidado que a empresa tem, essa pronta cumprimento de
prazos, fidelidade em cores, em materiais. Agora, como é que a administradora Lisiane faz para que nesse primeiro cliente, esse cliente de primeira compra, aceite fazer essa construção? Porque ele só vai conhecer o serviço na hora que isso está sendo executado, né? Como é que é esse envolvimento assim, do cliente para que ele possa conhecer todo o processo? Cris, é bem delicado, é um amor por aquilo que tu faz, que eu acho que tem que estar muito perceptível no teu ambiente de trabalho. Uhum. Então, desde o treinamento dos funcionários, a gente trabalha essa pauta do amor por aquilo que tu faz. Como eu falei outro dia também, eu sempre pergunto para as meninas quando elas finalizam um projeto e eu vou lá dar uma olhadinha se está tudo ok, né? Porque os anos de experiência tem que servir para alguma coisa também. Fazem diferença, né? Então, eu dou uma olhadinha e aí eu vejo alguma coisa assim que não tá legal, né? Eu pergunto, se fosse para você, você compraria esse projeto? Essa pergunta é muito importante. Você compraria esse projeto que tu fez, né? Porque faria na sua casa esse projeto? Ai, tá faltando lugar de tu colocar a vassoura. Tu compraria um projeto de uma cozinha linda que tu não tem onde pendurar a vassoura? Né? Esse olhar faz muita diferença, né, Lisi? Faz. Esse se colocar no lugar do outro, imaginar que é seu, Cris, né? É incrível como o cliente percebe quando ele vê, nós geralmente participamos desse momento com as gurias da apresentação do projeto, quando ele vê a nossa preocupação com as coisinhas pequenas, né? Sim. Então, eu diria assim, a primeira conquista do cliente é a impressão que fica, né? É importantíssimo. Não é só a nossa imagem pessoal, mas é toda a preocupação que tu tem em não vender por vender. Exato. Que ele não é um cliente unicamente para comprar, né? Não. Em vender para deixar o cliente realmente feliz, que a gente se preocupe com os detalhes, que ele saia dali com a necessidade dele satisfeita. Agora, que importante, tu vê que no início da tua fala, tu falou sobre adequação, as tecnologias, a tudo que vai, e cada vez as coisas se movimentam mais. Ao mesmo tempo, e com a mesma importância e talvez mais, tu salienta esse relacionamento. Então, por mais que o mundo avance, evolua, que venha a inteligência artificial, que venha todas essas questões, o relacionamento, o olho no olho, aquela confiança que as pessoas desenvolvem uma na outra, o sentir-se bem, acolhido, não vai passar nunca, né, Lisi? Não, Cris, eu acredito muito que as relações humanas é o que nos move, é o que nos une e é o que faz a gente ainda se preocupar com o outro, né? Claro que nós somos hoje totalmente dependentes das tecnologias. Sim, sem elas, não se vive mais. A empresa hoje, o dia que falta internet ou tem algum problema, cai a luz ou coisa assim, a gente pode sentar e tomar chimarrão e daí conversar sobre a vida. Porque não vai rolar nada. Porque realmente a vida nas empresas hoje ela é 100% dependente das tecnologias, né? Empresas pequenininhas que estão iniciando hoje, todas elas têm que pelo menos um programinha no Excel para fazer um controlezinho de fluxo de caixa. Isso é imprescindível, Cris. A gente fala como administrador, uma brincadeira que eu faço com os alunos, né? A primeira coisa que o gestor tem que fazer na sua empresa, se ele não tem conhecimento de administração, ele conhece muito o ofício. Digamos lá um sapateiro, né? Ele sabe tudo sobre o conserto do sapato e tal, mas ele não é um administrador. Então, a primeira coisa é não misturar esse bolso com este. O bolso do cliente é um bolso, o bolso da empresa é outro. Então, a primeira coisa que a gente faz... Que parece fácil, mas não é. De maneira nenhuma. É só desafios, né? Mas é muito bom. Cris, agora, para nós finalizarmos, Lisi, tu que, né, como eu falei, é professora, é administradora, é empresária, é muito desafiador se ter empresa. No Brasil, de forma geral, nós temos uma conjuntura, um mercado que favorece, que ajuda, que impulsiona, ou nós temos mais dificuldades do que benefícios? Cris, eu não posso falar que é fácil, porque não é. A gente tem tributações altas, né? Mas eu sempre tenho uma filosofia. Se deu certo para alguém, vai dar. Pode dar certo comigo também. Boa. Se dá certo para alguns no Brasil, né? E a gente tem exemplos maravilhosos de seres humanos não deixaram de ser grandes seres humanos e se tornaram grandes empresários e que servem de modelo para a gente, né?
isso quer dizer que tu pode fazer as coisas certas e ainda assim dar certo. Olha só, gente, tem como terminar uma conversa com outra motivação? É muito bom nós termos essa motivação, porque o número de empresas que a gente vê abrindo e fechando, eu acho tão triste, porque ali não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, de sonho, né? A gente vê com frequência dentro de shopping, no comércio aberto, né? A gente vê com muita frequência isso. Ao mesmo tempo que a gente vê empresas crescendo, sendo impulsionadas, então que importante a gente saber qual é a fórmula para que o nosso caminho seja esse de prosperar e não o outro de quebrar ou falir. Mas nós temos muito mais conversas aqui com essa querida, essa empresária, empreendedora, professora e administradora que vai nos ensinar tudo. Obrigada, viu, Lizzy? Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Querida. Sempre muito bom estar contigo. Da mesma forma, eu adoro, já faz tempo. Voltamos já, gente. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Vamos receber agora a doutora Tanisa Dalmolin, ela que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial. Ela trabalha com harmonização facial desde 2016 e o seu foco é gerenciar o envelhecimento com elegância e naturalidade, que é tudo que a gente quer, né? Vamos falar a verdade. Doutora Tanisa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada viu? Pelo convite. Doutora Tanisa, numa entrevista anterior, nós comentamos acerca do pescoço, né? Que pelo que tu nos falou, ele é alguma coisinha negligenciada, deixadinha de lado. A gente, de fato, começa a se preocupar com o pescoço, não de forma preventiva, mas quando ele realmente começa a aparecer aqui nas fotos. Quando a gente vai fazer selfie, então, que pega perto e teve a elevação do nosso ombro, marca mais ainda aquela papadinha. O que existe para nós melhorarmos a aparência dos nossos pescoços? Certo. Quando isso é um problema que já está instalado, né, eu sempre digo que o pescoço e a papadinha são, assim, duas coisas um pouco mais difíceis de se tratar. Tá. Pensa que a gente tem toda a musculatura do platismo, isso tudo puxa para baixo, né? Então a pele vai ficando flácida, é uma pele que tem uma textura um pouco diferente. Exato. Né? Então por isso é importante. A gente pode falar depois um pouquinho da prevenção, o que a gente pode fazer. Mas quando o problema está instalado, então o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar bioestimuladores de colágeno para melhorar essa pele, tá? A gente pode colocar fios de PDO que também vão estimular. Na área do pescoço? Fio de PDO? Que interessante. Pode colocar, que são os fios lisos. Certo. Sempre fios lisos. Certo.
Quando a gente fala nessa questão da papadinha, a gente pode entrar com lipoenzimática, que a gente aplica enzimas para melhorar, porque às vezes tem realmente uma gordurinha, então isso tem que ser avaliado, né? E associar junto bioestímulo, ou através de fios, ou através do próprio bioestimulador. A gente pode também, quando é um excesso de papada, uma papada muito grande, trabalhar com a lipo de papada mecânica. Como é que é a lipo de papada mecânica? É como fosse uma lipoaspiração corporal. Só que ela é feita dentro do próprio consultório, com equipamento, e limpa essa região quando tem essa gordura submental. É uma cânula que É uma retira... cânulazinha, não do tamanho da corporal, né? Claro. Uma cânula onde a gente injeta substâncias e vai fazendo essa lipagem da gordura. E ela é só para a área de pescoço. Esse procedimento só existe para a área de pescoço. Exatamente. E ela só é indicada quando tem uma papada mais proeminente, assim. Isso, né? Então a gente sempre tem que avaliar. Paciente que tem um excesso de papada, se eu indicar simplesmente uma lipoenzimática, ele não vai ter o efeito que precisa. O resultado, né, que ele foi buscar. Agora, se eu tenho uma gordurinha pequena, submental, não há por que eu indicar para o meu paciente uma lipomecânica, né? A gente pode fazer a enzimática. Né? Só que aí o que é importante a gente falar para esse nosso paciente? Vamos tratar essa gordura, só que lembrando que depois que a gordura sair vai ficar flacidez. Então a gente precisa estimular colágeno dessa região. Né? Então a gente tem que realmente trabalhar fios, Sculptra, às vezes até o Radiesse, para melhorar essa qualidade da pele. Né? A lipoenzimática é o que? Aplicação de enzimas para... São enzimas que a gente aplica nessa determinada região aqui. Aí eles fazem uma inflamação, então a gente diz que infla, né? Fica um papinho aqui. A pessoa vai pensar, por que eu fiz? Ficou pior. Não, aí depois ele vai regredindo, então ele vai queimar essa gordura. Certo. Né? Ele vai... É que nem antigamente se tinha enzimas que se aplicavam em barriga, bumbum. É uma enzima parecida. Né? Que a gente aplica ali, ele faz essa inflamação das células, depois ele elimina. Aí depois que aconteceu essa lipoenzimática, vão para os outros procedimentos, então, para que a pele fique no lugar direitinho. Exatamente. Então, assim, lembrando que se a gente... Essa região eu gosto bastante de trabalhar com os fios, tá? Porque o bioestimulador líquido, ele pode dar uma leve volumizada do tecido e o paciente não gostar, fica uma papadinha. Então, o fio, ele vai estimular, só que o fio, ele é dependente. Então, quanto mais fios eu colocar, melhor o meu resultado. Então, não adianta a paciente achar que com 10 fios eu vou resolver. Qual é o objetivo do fio? Estimular o colágeno, melhorar a qualidade da pele. Precisa colocar em toda a área. Então, a gente avalia. Então, por exemplo, eu posso colocar toda essa região aqui, para justamente colar esse tecido. Então, vamos supor, eu posso colocar 100 fios nessa região, se eu quiser. Quanto mais fio eu coloco, mais colágeno eu vou ter. Porque quando ele ali é colocado, então as células vão lá, né, e vão reabsorver esse fio. Onde esse fio é reabsorvido, forma ali esse colágeno. Em quanto tempo, em média, o resultado para essa aplicação de fios? Ele não é imediato. A gente começa a ver o resultado, de fato, a partir de uns 3 meses. E a duração do efeito desses fios? Pode fazer uma vez por ano. Sempre digo, colágeno produzido você não perde. Exato. Mas a gente vai continuar envelhecendo, perdendo colágeno. Exatamente. Então, quanto mais colágeno a gente vai colocando, mais colágeno a gente vai ter. Muitas pessoas têm medo dos procedimentos, né? Medo de agulha, medo do inchaço, medo da dor. Como é que é a colocação dos fios, a recuperação, o preparo? Os fios é super tranquilo de colocar, tá? Ele é extremamente fino. O fio, ele é praticamente da grossura do nosso fio de cabelo, uns até mais finos. Nossa, Logicamente que a dor ela é algo muito subjetivo e depende de paciente para paciente. Exato. Tem pacientes que não sentem nada de dor. Tem pacientes que você encostar ele já sente dor. Então a gente pode anestesiar. Eu gosto sempre de trabalhar, eu acho importante falar isso. Conforto do paciente. Ninguém quer fazer um procedimento para sentir dor. Exatamente. Eventualmente pode sentir um desconforto? Sim, pode sentir um desconforto, né? Mas não dor. Então, o paciente que tem uma sensibilidade maior, a gente anestesia esse paciente, né? De forma pontual e vai colocando os fios. Certo. Né? Paciente que não sente nada, a gente pode passar uma pomadinha anestésica para dar mais conforto. Agora, o pós, né? Ele pode ficar os roxos. Né? Isso é comum de acontecer, então a gente tem que sempre explicar para o paciente. Mas nada que vai ter que tirá-lo do trabalho, né? Ele vai poder tranquilamente coloca trabalhar. Um lencinho charmoso aqui, uma pronto. Maquiagem, uma golinha alta. Fica tudo, inclusive, super chique, usar uma golinha chiquérrimo, alta, né? Sim. Então, é bem tranquilo o pós-operatório, não é doloroso. O pós-operatório, que é um pouquinho mais complexo, é o pós-operatório da lipo de papada mecânica. Assim como uma lipo corporal, a gente tem que fazer as drenagens,
Na lipomecânica a gente também precisa disso, né? Porque esse tecido ele pode ficar colabado, ele pode colar e formar umas pregas. Então a gente tem que explicar para o paciente que daí ele vai precisar uma faixinha, né? Uma faixinha que usa corporal. Igual usaria, cabeça, né? Isso, uma faixinha que envolve toda a cabeça e fica segurando para justamente deixar esse tecido colado. No local. Exato, porque imagina, você passou uma cano ali, você rompeu todos os tecidos, você retirou a gordura. Então eu preciso colar esse tecido novamente, né? Então eu vou ter que usar essa faixinha e vai ter que fazer as drenagens. Isso é bem importante. Pós essa lipomecânica, o que é necessário fazer além de drenagem? Tomar cuidado com o sol, usar a faixa. De procedimentos, o que é necessário ou imediatamente não precisa nenhum procedimento? Imediatamente não. A gente precisa esperar um tempo até esse tecido se regenerar, né? Certo. E aí depois a gente pode entrar, sim, com o estímulo de colágeno. Então, sempre como eu falei, bioestímulo líquido, né? Ou Sculptra ou Radiesse, ou os fios de PDO que vão estimular o colágeno dessa região. A medicina estética evolui muitíssimo. Como tu fez referência também, os custos são variáveis, mas não são custos baratos. Mas as pessoas, elas procuram cada vez mais, né? E o Brasil é um dos países que mais gosta de procedimentos estéticos, não é verdade? Sim, isso é verdade, né? E os nossos padrões de procedimentos são muito diferentes dos Estados Unidos, né? É mesmo? Que nem a gente conversou a gente teve uma outra conversa sobre demonização e harmonização. Geralmente aqui o pessoal busca uma boca um pouquinho diferente, né? O formato do queixo. Então, cada região que a gente vai é um tipo de harmonização. Mas hoje em dia, realmente, a procura é muito grande, a gente tem uma infinidade de profissionais e fica um alerta também, gente, o barato às vezes sai caro. Importante. Não procure um procedimento por preço. Procure pelo profissional. Conhecer o profissional. Se for necessário, consulte com vários. Porque também vai da identificação, né? Claro. Ele pode ser um excelente profissional, mas você não teve a simpatia, você não conseguiu se conectar com esse profissional. Porque é uma relação de confiança, né? Exato. Eu digo assim, que os nossos pacientes acabam se tornando os nossos amigos, né? Até, eu digo que por trás de cada procedimento que eu realizo, existe uma história. Como eu trabalho muito com pacientes, não que eu não tenha os de menos idade, mas eu trabalho muito com pacientes 40 a mais, então eu tenho muitas histórias por trás dos procedimentos, de dor, de sofrimento, de esquecimento. Nós que somos mães, né, por muito tempo a gente tem que ser mãe, mulher, esposa, a gente trabalha. E estuda, então às vezes a gente acaba ficando esquecida, a gente acaba se esquecendo, né? Então é muito gostoso isso, porque elas vêm, ai doutora, eu por anos, eu tenho uma senhorinha de 80 anos, a dona Ana, que ela nunca havia feito nada. Até os 80 nunca tinha feito nada. Às vezes nem creme passa, né? Não, e creme não resolve. A gente vai entrar nesse assunto. Sim. Teremos oportunidade. Ela falou assim, ai doutora, eu nunca fiz nada por mim, eu sempre cuidei dos meus filhos, do meu marido, eu fui uma mulher muito submissa ao meu esposo. E agora o meu esposo faleceu, os meus filhos estão crescidos, o que eu podia fazer para melhorar? Obviamente, gente, que uma paciente de 80 anos... Não são todos os procedimentos que vão poder melhorar, né? Então, no caso dela, a gente acabou optando por iniciar por um preenchimento labial, porque ela gosta de passar o batonzinho. Ah, que bonitinha. E ela reclamava que não ficava o código de barra subindo o batonzinho. Claro, vaza pra cima, Isso, então né? a gente fez um preenchimento nela para dar uma melhoradinha. Aí agora a gente vai associar com fios lisos para melhorar, estimular colágeno. Obviamente, ela seria uma paciente de indicativo de lifting cirúrgico, que não cabe a mim, é um profissional cirurgião plástico. Mas muitas vezes não é isso que ela busca e é mais invasivo. Ela não queria, e assim, ela saiu super feliz com o procedimento dela, super contente. Então é isso, por trás de cada procedimento realmente é uma história de superação, de elevar a autoestima, de se sentir bem consigo mesma. Né? Agora, eu acho importante tu falar sobre autoestima, porque muitas vezes, pelo perfil mesmo da mulher, essa coisa mais materna, ela acaba deixando de ter o seu tempo de academia, o seu tempo de sono, o seu tempo do seu intelecto, da sua dedicação. E aí a gente nunca sabe o que começa, se é o ovo ou a galinha, porque quando a mulher muitas vezes ela busca o procedimento estético, que ela começa a dizer, poxa, eu ainda sou bonita, eu ainda sou uma mulher atraente, interessante, muitas vezes isso resgata lá o seu emocional. E quando o caminho também pode ser inverso, ela começa a tratar do seu emocional e começa a dizer, poxa, eu mereço me cuidar, ir para minha academia, fazer procedimento. Quando tu atende as tuas pacientes, os pacientes e as pacientes, essa expectativa emocional, essa história, como tu fez referência
gerência agora tem um grande peso? Retrata muito o que ela quer de expectativa? Sim, inclusive, Cris, eu achei de extrema importância essa tua colocação. Eu penso que nós, como profissionais, a gente tem que olhar o nosso paciente como um todo, né? Isso. Às vezes a paciente chega assim, terminei meu relacionamento, é clássico. Terminei meu relacionamento, meu marido me traiu, eu quero curtir, eu quero viver. Calma, eu tenho que ouvir essa paciente, eu quero ouvir tudo que ela vai falar. Então, eu tenho que explicar para ela, olha, veja bem, não é a gente realizar um procedimento que isso vai mudar. Paciente com depressão, tenho muito paciente. O que eu quero fazer? Eu vou resolver isso agora, mas e depois? Então, nós como profissionais, por que a gente tem que olhar o nosso paciente como um todo? Para saber identificar quando que vai ser necessário eu fazer o encaminhamento com o psicólogo, para uma terapia, deficiências hormonais. Indicar, olha, vamos procurar uma endócrino, vamos procurar um ginecologista, né? Porque é um conjunto, é um todo. Perfeito, né? concordo totalmente. Então, porque às vezes a paciente chega com muita expectativa, que ela quer fazer aquilo, ela acha que aquilo vai melhorar. E não é bem assim, né? Eu tenho o caso de uma outra paciente que ela chegou me procurando que ela queria fazer toxina para melhorar, para abrir o olhar. E no meio dessa conversa, ela começou a me relatar que ela tinha uma dor de cabeça crônica, há muitos anos, há mais de 10 anos ela tinha essa dor de cabeça. E conversa vai, conversa veio. Eu falei pra ela, olha, no teu caso, eu nem posso, e assim, meu pessoal nem me permite eu vender uma toxina pra você, porque você precisa urgentemente de um tratamento psicológico e terapêutico. Sim. Porque essa tua dor está relacionada com várias outras coisas, né? Então é isso, é saber identificar. Porque às vezes o paciente chega eufórico, na expectativa, quero fazer tudo. Não, tem que gerar um todo, né? Mas muito importante e muito ético também da tua parte, né? Realmente poderia só ter dito, vamos fazer, e a pessoa continuaria com os seus problemas, e aí vem então aquela relação de confiança que o profissional estabelece com o seu paciente ou com o seu cliente, que é aquilo de eu não quero vender, eu quero estabelecer realmente algo que seja uma entrega do que tu veio de fato buscar. Muitíssimo bom, adorei, concordo, muito obrigada, viu, doutora Eu que Tamisa? agradeço. Vamos ter outras oportunidades de continuar conversando sobre beleza, sobre mais do que beleza, envelhecimento saudável, harmônico, natural, que é a tua linha de trabalho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E aí, você gostou do Olhar D de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã tem um programa inédito para você conferir. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoie, moda com conceito. Ótimo dia para você, amanhã tem mais Olhar D.